Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje no formato diferente, hoje não em podcast, mas em formato de aula mesmo, devido aí à urgência e necessidade de vocês que vão fazer a prova do segundo exame de qualificação da UERJ sobre o livro Quincas Borba. Eu recebi diversas mensagens, muita gente falando comigo presencialmente, pelo Instagram, pelo YouTube. Quando é que vai ter o vídeo? Quando é que vai ter um material? Então, aqui para vocês, material exclusivo. Hoje eu vou fazer uma análise completa sobre o livro, vou do início até o fim, vou ler fragmento com vocês, vou mostrar como isso de fato cai na UERJ, porque acho que isso torna esse vídeo hoje especial. Tem muitos livros, muitas análises aqui, perdão, sobre o livro Quincas Borba, mas esse vídeo é o que vai analisar de fato como esse livro pode aparecer em questões, e aí tudo isso vai ser feito por meio de uma análise bem complexa e bem aprofundada. Bom, meu conselho para você que me assiste é que você, antes de assistir esse vídeo aqui, você assista a um podcast que eu fiz com um professor da UERJ, da banca da UERJ. Eu vou colocar a descrição aqui embaixo. E aí lá a gente fala sobre o perfil da prova, como que a prova é montada, porque esse vídeo é temporal. E muito que eu faço aqui hoje é baseado nessa conversa que a gente teve ali, uma conversa muito boa, sobre como as questões são montadas, como elas são elaboradas. E eu tenho um costume, né, nessa vida aí de montar questões UERJ há bastante tempo, e a galera sempre dá feedbacks ótimos. Caraca, tu fez a prova, você fez o simulado igualzinho à prova, muita questão que você falou antes caiu, e é a minha experiência, meu costume, e eu espero de novo acertar com esse vídeo aqui, te ajudar nesse sentido, beleza? Mais um aviso é dizer que se você vai fazer a prova para a UERJ específica sobre o livro Caim, eu vou montar uma turma, eu vou montar aí uma mentoria, uma galera para preparar para essa prova, porque é uma prova que é inédita. A prova de português sempre é inédita, porque você nunca tem um antecedente. Por mais que algum livro tenha caído em outro vestibular, ele não caiu como a UERJ cobra. Então, você até pode ler o livro, até pode entender mais ou menos, mas como é que vai cair? Como é que a UERJ pode cobrar? Como é que está meu padrão de respostas? Tudo isso você vai ver na minha turma exclusiva, então não perca essa grande oportunidade. Tudo bem? Sem mais delongas, quero começar hoje com vocês, falar sobre Quincas Borba, sobre Machado de Assis. Não é a primeira vez que ele aparece na prova da UERJ, mas talvez seja a primeira vez em que um livro, uma obra do Machado apareça, em que a gente vai ser obrigado a entrar em questões ali do livro, em análises, entrar em problematizações, né? Enfim, uma análise literária como se deve ser feita. Isso porque a gente sabe que o perfil da prova da UERJ mudou de um tempo para cá. Antes, o livro era uma mera base para as questões de linguagem que a UERJ sempre cobrava, então o conhecimento do livro não era um diferencial, mas de uns anos para cá ele é extremamente diferencial. Para quem fez o primeiro exame agora sobre as crônicas de Veríssimo, eram 40 crônicas, e eu confesso que eu não imaginava que a UERJ iria manter o padrão de não colocar muitos fragmentos, e assim ela o fez, colocou pouquíssimos fragmentos. Ou seja, você tinha que saber a crônica, tinha que saber toda a história, e não será diferente agora para o segundo exame de qualificação. Você tem que saber sobre o livro, tem que saber sobre personagens, como se desenrolam algumas histórias, e aqui, de novo, é por isso que eu tenho aqui esse vídeo, a intenção desse vídeo com vocês hoje, beleza? Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre uma história que envolve, a princípio, Rubião e Quincas Borba, e a partir disso vão acontecendo alguns desenrolos. Mas é muito importante que ao final desse vídeo, ao final dessa aula, você tenha em mente e tenha muito bem trabalhado aí 4 pontos importantes. Temáticas, olha aí, críticas sociais, as ironias e a construção dos personagens, porque a prova da UERJ é basicamente baseada nisso. Sempre há questão sobre temáticas, de algum fragmento ali, que você pode tirar, e obviamente a UERJ sempre vai entrar em uma questão de um estilo específico do autor. Então, no primeiro exame, nós tivemos ali as crônicas de Veríssimo, e obviamente a questão do humor, a questão da crítica social, a questão de fatos cotidianos de levarem reflexões. Isso foi cobrado ali. Também não será diferente agora no Machado de Assis, porque não tem como falar de Machado sem falar de ironia. Inclusive, esse é um ótimo exercício para a sua leitura. Não só tentar entender, não só tentar tirar sentido, mas perceber quando ele é irônico, que é quase sempre, né? E a ironia, ela trabalha muito com esse movimento, né? Do movimento negativo. Escreva uma coisa, mas na verdade é outra, ou da melhor maneira, que é a quebra de expectativa. Tudo bem? Então, reconhecer as ironias nessa aula vai ser muito importante. Também
como os personagens são desenvolvidos, porque sempre há questões sobre a tipologia deles, a natureza psicológica, que é algo, inclusive, que o Machado aborda bastante nas histórias, e a função do narrador. Gente, tem uma coisa que se sobressai no Machado, não são os personagens, por incrível que pareça, ou nem mesmo a escrita maravilhosa dele, mas é o narrador. O narrador é que manda tudo. Por exemplo, quando você lê Dom Casmurro, por que Dom Casmurro gera tantas dúvidas na gente? Não é só porque você não tem a voz da Capitu, mas é porque propositalmente o narrador machadiano, o Bento mais velho, ele cria uma série de enigmas. E o narrador, isso é incontestável, né? Isso faz do Novo Machado ser brilhante. O narrador é o que sabe de tudo. Os personagens machadianos, eles são muito limitados, humanizados, complexos, cheios de questões, mas o narrador é o que domina tudo, é ele quem manda na história. Então, talvez você perceba ou não perceba, mas o seu entendimento, ele é de acordo com quanto você consegue compreender aquilo que o narrador está te passando. Tudo bem? Então, 4 tópicos importantíssimos para hoje. Quais são as temáticas? Como os personagens são construídos, as ironias e o papel do narrador. Beleza? Bom, aí está o Machado, figura do Machado. Machado dispensa comentários. É um autor brilhante, lido por diversas faculdades, lido no mundo inteiro. Eu gostaria de fazer, inclusive, um momento aqui para falar sobre as curiosidades de Machado, mas como a gente está aqui preocupado assim com a prova, né, preocupado com o nosso desempenho, eu vou me abster dessa parte. Mas, não deixando de falar de traços importantes que vão nos ajudar, inclusive, na hora de ler, na hora da leitura, na hora de analisar. Primeiro, questão das ironias, como já falei para vocês, muito importante. As digressões, para quem não lembra o que é uma digressão, a digressão é quando você foge do assunto, mas foge bruscamente a ponto de até mesmo ali brincar com a noção de tempo, né? O que é presente, o que é futuro. Por exemplo, o início da narrativa é o início com uma digressão, em que ele começa com o presente, depois volta ao passado e faz ali meio que uma desconstrução temporal. A complexidade dos personagens, né? Os personagens são muito complexos, muito complexos. A gente precisa sempre partir desse ponto, né? Como é que se dá essa complexidade? Bom, e aí a gente começa aí com as nossas temáticas. Talvez é o que mais dê trabalho a gente, porque através das temáticas a gente vai conseguindo tirar os subtemas, né? Consegue tirar ali as ironias, consegue tirar ali como os personagens são construídos e também ver a função do narrador, tudo bem? E aí, gente, é uma coisa que está no vídeo que eu recomendei vocês, né, no podcast sobre a UERJ, a nossa análise aqui, nosso viés aqui vai ser um viés crítico. Por quê? Porque eu poderia muito bem fazer esse vídeo aqui dizendo o que acontece na história. Ó, início é assim, depois acontece isso, blá blá blá, tá, e faço um resumo. Só que isso iria limitar, ou melhor, quase nada de preparar para a prova, porque o que a UERJ espera de você é que você tenha justamente um olhar crítico. Resumindo bastante mesmo o que tem ali na proposta do livro, na proposta do podcast. Então, gente, não dá para ler Machado, ou não dá para ler qualquer livro que a UERJ propõe pra gente, sem ter um viés crítico. Então aqui se exige um posicionamento crítico sobre aquilo que é lido. Mas também vale uma observação que, quando eu falo de análise crítica, eu não estou dando lugar para uma interpretação muito pessoal ou devagar demais, porque o UERJ também não vai por esse lado. Então o UERJ não está interessado na sua interpretação pessoal, mas o UERJ está interessado na sua compreensão crítica. São coisas muito diferentes. Uma coisa é eu interpretar da minha maneira, outra coisa é fazer análise crítica de como está ali. E como é que eu faço isso? Como é que eu diferencio quando não estou sendo pessoal de quando eu estou sendo mais crítico? Quando me atenho ao livro, né? Quando me atenho às palavras, quando me atenho ao estilo do autor. Porque é muito mais interessante para o UERJ saber se você compreende criticamente do que quais são suas opiniões. Então aqui não cabem as nossas opiniões, tudo bem? Aqui não cabem as nossas intervenções, por mais que eu faça algumas vezes, tudo bem? Claro que não tem como a gente fugir de um discurso pessoal, mas a gente precisa se ater ao que está escrito. Quem é meu aluno sabe que eu falo bastante disso, que a gente foge do termo interpretação, porque interpretação é um termo muito pessoal e eu fico mais com o termo decodificação, termo compreensão. Então a gente vai compreender como se passa isso. E aqui também vale um combinadinho, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Análise de fragmentos. Eu vou ler com vocês uma série de fragmentos aqui
para que a gente possa embasar a nossa análise. Porque eu poderia muito bem aqui pegar um tópicozinho ali, né, colocar vários tópicozinhos, e aí explicar para vocês de maneira devagada, ia ficar uma coisa muito, né, largada, mas aqui eu estou preocupado em ler com vocês. Então, o que é esse vídeo? O vídeo é uma análise crítica, eu vou fazer algo que é, talvez, quase que óbvio, né? Se eu for analisar um livro, eu preciso ler um livro. Eu sei que pode parecer meio óbvio, mas isso aqui talvez não seja tão feito assim, então eu quero fazer dessa maneira. Por isso, não estou preocupado aqui se isso aqui vai ser uma coisa talvez maçante, se vai ser talvez um pouco em alguns momentos, né, muito tedioso, não sei, mas estou preocupado em trazer a compreensão. Então, se você está aqui, espero que você tenha a maturidade, né, a partir de agora, para a gente conseguir ler, você pegar a canetinha, legal? Pega a caneta, escreve as coisas que eu falo aqui, são coisas muito importantes, faz assim um caderninho maneiro, porque depois eu também vou trazer algumas questões, né, para quem tá ligado aí, eu vou fazer um grupinho com a galera sobre questões de Quincas Borba, e aí você vai ter uma base maneira para fazer as questões, e até mesmo adiantar esse processo, beleza? Bom, quero começar aqui pela primeira coisa que a gente falou. Gente, o que a gente falou sobre os personagens? Eles são complexos. Então o Rubião, que é o nosso protagonista, também é alguém extremamente complexo e isso se dá em muitas camadas na história, mas eu quero começar lá pelo início, quando o Rubião está na sua mansão em Botafogo, naquela época, né? Lembrando, é importante contextualizar, estamos falando de Brasil Império, Brasil século XIX, Brasil em que o Rio de Janeiro é a capital, né? Um lugar extremamente nobre, muito chamativo. Então, nessa época, qual era o melhor lugar para você viver? Era o Rio de Janeiro. Eu ainda acho que hoje, em 2024, o Rio de Janeiro seja o melhor lugar para viver. Apesar de uma série de questões aqui que o pessoal fala, né? Que não tem nada de maravilhoso, tá? Mas ninguém bate o Rio de Janeiro, isso aqui eu tô defendendo aqui minha cidade, tá? Bom, e aí a gente começa aqui com um questionamento do Rubião. Nada mais justo, né? Se a gente fala de alguém que é complexo, alguém que é complexo não vai afirmar as coisas. Alguém que é complexo vai questionar as coisas. Vai colocar perguntas, vai fazer monólogos interiores. Isso é muito comum aqui entre os personagens. E o narrador, machadiano, vai nos ajudar com isso aí. Então, vamos ler comigo aqui? Ele fala assim: que era há um ano professor, que é agora capitalista. Olha isso. Há um ano ele era professor, agora ele é capitalista. Você percebe o contraste aí? Ele não está óbvio, mas há uma relação de contraste. Em que professor não é ser capitalista. Professor não é ganhar muito bem, professor não é ter status social. Né? Então, na perspectiva do Rubião, ser professor era alguém talvez irrelevante do ponto de vista social e econômico, e agora, sendo um capitalista, ele talvez tenha a sua relevância. Lembrando como que o Rubião ficou capitalista? Quando ele conseguiu herdar a herança de Quincas Borba. Olha para si, olha aí, né? A questão mais da autoanálise. Para as chinelas, umas chinelas de Tunis que ele deu recente, amigo Cristiano Palha. Aí é como se ele estivesse usando uma coisa de marca, né? Usando uma coisa assim da Nike, uma coisa da Adidas, uma coisa, né, da Vans. Então ele tá ali usando um artefato, um objeto caro, né? Luxuoso, assim como os capitalistas gostam de esbanjar. Para casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. Estou olhando aqui aquele casarão que ele tem. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Então, um pouquinho do capitalismo é isso, né? O ter bastante, o jardim, né? Ter objetos. Temos claramente um Rubião capitalista. Que abismo há entre o espírito e o coração. Aí mais o contraste entre o espírito e o coração. Espírito talvez uma coisa mais racional e o coração uma coisa mais sentimental. Então, onde que reside essa contradição aí? O espírito desse professor, vexado, envergonhado, daquele pensamento, arrepiou o caminho, o coração, a alegria. E aqui, galera, a gente tem um momento em que o Rubião, ele está refletindo sobre a sua existência. Quem era o Rubião há um ano? Rubião era um professor, agora ele é um herdeiro. Só que até ele chegar à condição de herdeiro, ele fez algumas coisas que talvez não sejam coisas tão legais assim. E aí, para dizer que os fins justificam os meios. O Rubião também deu ali uma de enfermeiro para ser no Quincas Borba, e quem vê a atitude, isso já começa a falar um pouquinho do Machado, né? Quem vê a atitude do Rubião ajudar o Quincas Borba,
que era um rapaz já velho, com algumas questões mentais ali em jogo, muito doente. Quem vê isso vai assim, nossa, olha como o Rubião tá querendo ajudar o Quincas Borba. Mas estamos falando de Machado, em que as aparências indicam uma coisa, mas a essência indica outra. Então por que o Rubião é o enfermeiro e ele vai ajudar o Quincas? Porque ele está interessado na herança dele. E, gente, o Rubião fez de tudo para conseguir a herança. Desde ficar enfermeiro para cuidar do Quincas e possivelmente conseguir uma herança, já que o Quincas não tinha amigos, não tinha família, nada, desde a colocar também a sua irmã Piedade para tentar casar com o Quincas. E aí, de alguma forma, ele faria parte da família. Mas olha esse diálogo aqui, né? Olha esse monólogo, olha essa reflexão aqui. Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a Mana Piedade tinha dó, né? Porém deixou-se estar, bater e morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Então, olha isso. Primeira coisa que a gente já grita aqui. Gente, se eu tenho uma irmã, ou se eu tenho um irmão, se eu tenho um laço familiar, qual é o senso comum sobre isso, né? Qual é o senso moral comum? Eu amo meu irmão, amo meu pai, amo minha mãe, só que os personagens machadianos parecem ter ódio das suas famílias. Vide, por exemplo, lá no Dom Casmurro, quando o Bento fica feliz quando descobre que a mãe morreu. Olha isso, gente, que a mãe estava doente, morreu, porque com a mãe morta e a mãe doente, ele poderia, enfim, casar com a Capitu e não precisaria mais cumprir o voto de ser um seminarista, de ser um padre. E aqui nesse livro, a mesma coisa, o Rubião feliz porque a sua irmã morreu, porque se sua irmã tivesse ainda em vida, ela poderia ter casado com o Quincas, poderia ter tido filhos e nada da herança do Quincas ficaria para o Rubião. Então, olha quantas alegrias aqui que o Rubião tem, que seriam alegrias no minimamente questionáveis, né? Primeira, ficar feliz porque alguém morreu. Segundo, ficar feliz porque a irmã não se casou. Terceiro, ficar feliz porque a irmã morreu também. Quarto, porque não teve sobrinhos. Então, todos os valores morais que a gente tem aqui, eles são destruídos por um único motivo, né? Uma única justificativa. O Rubião quer ser rico. Então, mesmo que o familiar morra, mesmo que o amigo morra, mesmo que, né, uma série de tragédias aconteçam, o importante é que ele esteja bem. Bom, e aí, é muito importante que você, que me assiste, tenha em mente uma coisa, tá? Quem é o protagonista? É o Rubião. Mas o nome do livro é Quincas Borba. E aí, não sei se vocês já se perguntaram, mas eu me fiz essa pergunta. Ué, por que então que o nome do livro não é Rubião? Já que ele é o protagonista. A gente tinha Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas era o protagonista. A gente tinha Dom Casmurro. Dom Casmurro era o Bento. Por que o nome é Quincas Borba se o Quincas Borba não é o protagonista? Eu super acho que o UERJ poderia entrar numa questão como essa aqui. Bom, apesar de o Quincas Borba não ser o protagonista, você vai reparar ao longo da história que o Rubião reproduz em muito o Quincas Borba. Então, o Quincas Borba é um filósofo, Quincas Borba é um cara rico, e muito desse filósofo, desse pensador, né, desse reflexivo e também desse homem capitalista vai se presenciar nas atitudes ali do Rubião. É claro que a UERJ não entra nesse assunto literário, mas a gente lembra que nesse momento aí, né, cronologicamente falando, existe uma teoria muito forte, que é a teoria determinista, não é? A teoria que deu base para os livros naturalistas como Curtiço, por exemplo, em que o meio influencia o homem. Então a gente pode ver muito ali de uma cópia quase que, como posso falar, inevitável, é a melhor palavra, né? Não tem como. O Rubião não fez porque ele quis. Ele fez porque é uma tendência ali naquele momento. Se você convive muito com alguém, você irá reproduzir aquele padrão de comportamento. Quase como uma criança que sempre reproduz tudo que ela escuta, não é? Então é muito importante que você analise esse momento agora, que fala sobre uma teoria do Quincas Borba, não só para entender a teoria do Quincas Borba, mas como essa teoria, como essa ideologia, essa visão de mundo do Quincas também vai se aplicar ao Rubião, beleza? Bom, então, quero ler com vocês aqui. Não a morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas,
pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não a morte. A vida, porque a supressão de uma é princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Muito bem, o que nós temos aí, primeiro, é uma relativização que ele faz sobre a morte, não a morte. Ao mesmo tempo, essa relativização constrói um paradoxo, porque não há morte, mas há morte. Entende a ideia? Porque quando ele fala que não há morte, quer dizer assim, vai ter morte, alguém vai morrer, mas não significa que nós devemos pensar com o princípio de morte. Por quê? A supressão de uma é princípio universal comum de outra. Ou seja, para haver vida, é necessário que alguém morra. Tudo bem? E aí ele dá um embasamento como a guerra, por exemplo. Na guerra, para que eu viva, eu preciso matar alguém. Alguém tem que ser destruído, porque o princípio da guerra, que são dois povos, pelo menos assim, né? Dois grupos estão em batalha e para que um viva, o outro tem que morrer. Entende mais ou menos? E aí, agora vou pedir a sua permissão para que a gente vá um pouquinho ali no texto, mas sem viajar muito, tá? Olha só. Tudo em Machado não é o que ele está falando literalmente. Então, ele está falando de guerra e falando de morte. Mas ele não quer falar de guerra e morte. Tudo que ele fala é um pano de fundo para fazer alguma reflexão muito aprofundada sobre a humanidade. Gente, o que ele fala aqui, a guerra é a guerra que a gente está no nosso dia. Vocês um dia vão trabalhar e vão perceber que no ambiente de trabalho existe uma guerra. Existe aquele que quer chegar no lugar, sabe? O lugar da gerência, o chefe, o mais importante. E só há lugar para um. Esses vão precisar lutar. Alguns vão morrer para que um viva. Então por isso não há morte. Porque na verdade isso é um mecanismo natural para que um vença. Para que um consiga uma vaga no vestibular, outros têm que morrer. Não é? Para que um consiga ter o seu nome homologado na faculdade da UERJ como médico, precisa que outros tenham que perder. Então é um curso natural da vida. E ele vai falar magistralmente com a analogia das batatas. Então, olha aqui. Talvez essa seja a parte mais famosa do livro e provavelmente por ser mais famosa, isso vai aparecer na prova de vocês e ela é que vai nortear todas as relações aqui da história. Lê comigo aqui. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. Então, estávamos falando da guerra, duas tribos, batatas, tudo a ver, né? Dois lutando para ter uma coisa. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as outras tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição, a guerra é a conservação. Então, tudo isso aqui é um procedimento argumentativo, uma estratégia argumentativa para basear a ideia de que não há morte, para dizer que a destruição ela é necessária numa guerra. E aí há uma analogia aqui com o campo de batatas. Então, nós temos duas tribos, tudo bem? Princípio da guerra, com uma coisa em comum, as batatas. Nós temos uma vaga de gerente para 5 ali competindo. Nós temos 5 vagas para medicina e temos 2.000 pessoas tentando. Tá me entendendo? Nós temos uma menina para vários conquistarem o coração daquela menina. Nós temos um menino para vários ou várias conquistarem o coração daquele menino. Então, tudo na vida é a grande competição, não é isso? E aqui as batatas vão reforçar essa ideia de que só há batatas para um grupo. Então, se os dois dividirem, vamos pensar aqui, né? Aqui ele coloca esse pressuposto cristão. Se os dois dividirem, os dois não vão se alimentar suficientemente e as duas tribos vão morrer. Então, é necessário que uma tribo morra para que outra vença e essa tribo consiga comer as batatas, se alimentar para que consiga batatas em outro lugar. Estão me entendendo? É necessária a guerra, a destruição é necessária. Aí porque ele fala, a guerra é a conservação. Olha o paradoxo aqui, né? A paz, nesse caso, é a destruição. Ele faz associações paradoxais aqui para sustentar a ideia da guerra. E lembrando que nós não estamos falando de guerra, o Machado sempre está ali preocupado em falar de relações humanas.
Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas, a alegria de vencer, como é bom ganhar uma guerra. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que violentamente a destrói. Aí a frase célebre que norteia a história: ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Isso vai se aplicar a todas as relações sociais que estão teoricamente em guerra aqui. Então vou ler de novo: ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Então, ao vencido, tudo de ruim. Ao vencedor, as batatas. Alguém vai ficar muito feliz, alguém vai ficar muito chateado. Essa é a lógica da sociedade e, por que não, essa é a lógica da sociedade capitalista e burguesa. Lembrando que a burguesia ela estava em crescente aqui no século XIX no Brasil, né? Então, o Rio de Janeiro é uma sociedade muito elitista, muito burguesa. Então, tudo isso levando à discussão aqui do Machado. Bom, um ponto muito interessante para a gente desdobrar essa ideia aí da complexidade do personagem. Então, a gente vê aqui a analogia da batalha para mostrar aqui por que os personagens vão estar em guerra, é a ideia da lucidez e da loucura. Então, é muito importante que a gente tenha em mente isso. Os personagens machadianos são complexos. Eles aparentam uma coisa, dizem uma coisa, se portam de uma maneira, mas na essência são outras coisas. Então, são personagens conflitantes. E eu acho interessante isso porque uma vez que você lê o Machado não vai te ajudar só a fazer a prova, mas ele vai te mostrar, talvez, vai abrir um pouquinho os seus olhos sobre como é difícil você definir pessoas. Já viu que a nossa mente, a nossa lógica conceitual de pessoas é uma lógica muito limitante e muito simplória, não é? Por exemplo, o João é tímido. A Letícia é muito comunicativa. Fulano é meio fechado, né? Fechadão. E fulano é engraçado. E fulano é inteligente. Fulano é preguiçoso. Gente, como é que você vai definir a pessoa em uma coisa só? Na verdade, nós somos tudo ao mesmo tempo. Isso buga muito as cabeças, né? Porque quando eu falo que nós somos tudo ao mesmo tempo, você não tem uma base para falar o que a pessoa é. Entende? E agora eu vou fazer um grifo, né? Fazer um parênteses. Por que nós precisamos dizer o que as pessoas são? Porque é em vão, sabe? Porque cada atitude ela vai mostrar uma natureza humana. A natureza humana é muito complexa. E aqui a gente começa um pouquinho dessa complexidade mais ilustrada, não só no dilema oral do Rubião, né? Que ficava entre a felicidade de ganhar a herança ou a culpa dos meios para chegar àquele lugar, mas como também a diferença entre a lucidez e a loucura que a gente percebe pelo Quincas Borba e vai perceber no final também pelo Rubião. Olha aí, ó. Quincas Borba calou-se de exausto e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, levando-lhe água e pedindo que se deitasse para descansar. Mas o enfermo, após alguns minutos, respondeu que não era nada. Perderam o costume de fazer discursos, é o que era. Interessante, né? Quincas Borba, que era um grande filósofo, agora não faz mais discursos. E afastando com um gesto a pessoa de Rubião, a fim de poder encará-la sem esforço, empreendeu uma brilhante descrição do mundo e suas excelências. Misturou ideias próprias do Quincas, e alheias, né, coisas que ele deve ter ouvido falar, e mais de toda sorte, idílicas, épicas, a tal ponto que Rubião perguntava a si mesmo como é que um homem que ia morrer dali a dias podia tratar tão galantemente aqueles negócios. Ande repousar um pouco. O que Borba refletiu? Não, vou dar um passeio. Agora não. Você está muito cansado. Qual? Passou. Ergueu-se e pôs paternalmente as mãos sobre os ombros de Rubião. Você é meu amigo? Que pergunta, diga. Tanto mais que este animal, referiu Rubião. Em arrobo de ternura, Quincas Borba apertou-lhe as mãos. Quincas Borba chorava pelo outro. Quincas Borba não quis vê-lo à saída. Chorava deveras, lágrimas de loucura ou de afeição, quaisquer que fossem, ele as ia deixando pela boa terra mineira. Bom, eu sei que eu li muita coisa aqui, vou fazer aquela síntese, lembrando, né, gente, que o fragmento é importante para a gente ter ideia do livro aqui.
Primeiro ponto é a pergunta do Quincas ao Rubião se ele era amigo. Cara, você é meu amigo? E o Rubião ali fala, óbvio que eu sou seu amigo. Mas todo mundo sabe ali que, na verdade, o Rubião está interessado em pegar o dinheiro do Quincas Borba. Então essa amizade é amizade por interesse, tópico bastante comum também aqui. É interessante, nós quando fala aqui, né? Chorava pelos outros, chorava deveras. Lágrimas de loucura ou de afeição? Então, ele tá louco? Ele tá sentimental? Essa vulnerabilidade dele é porque ele tem alguma insanidade mental? Porque é uma coisa comum do ser humano? Aí fica a dúvida que o narrador não afirma pra gente, né? O Quincas Borba, cachorro, que eu acho muito interessante isso, né? O nome do meu cachorro é o meu nome, como se eu fosse dar o nome do meu cachorro de Hugo, né? Olha que bizarro, como se o Rafa que tá gravando aqui com a gente, o nome do cachorro dele fosse Rafa, ou, né, coisas piores aí, né? Nada a ver colocar o nome. Acho que mostra um pouquinho aí de egocentrismo, né? Mas, enfim, ou um pouquinho de loucura também. Assim, quem é um Quincas? Não dá pra saber. Mas esse cachorro, gente, olha, se eu fosse você, esperava até o final. Esse cachorro, ele no final, ele dá pra gente uma coisa assim muito interessante. Ele é muito enigmático, ele é muito simbólico no final da narrativa. Então, o que o cachorro tem a ver com a história? Você vai ver. Mas no início, o cão Quincas Borba, ele é alvo, eu acho até engraçado isso, né? O Machado tem muito humor. Ele é alvo de ciúme, gente, do Rubião. Eu fico sempre imaginando assim, uma pessoa com ciúme. Se bem que eu acho que deve ter hoje, né? Tem gente que fala, né, que às vezes a mulher fica com ciúme do cara, que o cara trata melhor o cachorro do que ela. Eu já vi gente assim, falando assim, aquele meu marido deu um troço, não sei o quê, dá mais carinho do cachorro do que pra mim. Enfim, né? Mas rolam ciúmes ali do Rubião com o cachorro, ele odeia o cachorro porque parece que o Quincas Borba dá mais atenção ao cachorro do que pra ele. Só que, pela ironia do destino, o Quincas Borba deixa, e aí a galera confunde isso, a herança não fica pro Rubião, a herança fica pro cachorro. Só que quem cuidar do cachorro vai ter direito à herança. E eu não sei, acho que no Brasil, legalmente, um cachorro não poderia, de fato, assumir uma herança, né? Assumir uma casa. Nunca ouvi falar disso, um cachorro tendo que assinar um documento, né? Então, juridicamente, não tinha como. Então, por isso que a herança, legalmente, fica ali na mão do Rubião. Mas, né? Na ideologia maior ali do Quincas, ficaria para o seu cachorro. E aí, tudo isso vai indicando que o Quincas estaria louco. Eu não sei se o Quincas está tão louco assim não, tá? Vou dar aqui meu pitaco aqui. Não sei se era uma loucura não, porque talvez, de fato, o cachorro fosse a pessoa mais confiável, né, do Quincas do que qualquer outra pessoa que tivesse ali um interesse nele. Bom, a relação do Rubião e o Quincas é muito interessante. Ó, olha aí. Horas depois, teve Rubião um pensamento horrível. Podiam crer que ele próprio incitara o amigo à viagem, para o fim de matar o mais depressa. Nesse momento, eles são de Minas Gerais, Barbacena, e aí eles decidem ir ao Rio de Janeiro. Só que, né, existe uma complexidade também nessa atitude aí do Rubião de levar o Quincas. Ao mesmo tempo que o Rubião está preocupado com a saúde dele, sendo que no Rio de Janeiro ele teria um tratamento melhor, né, mais eficaz, também poderia ser um problema para o Quincas. E isso deixa, mais uma vez, o Rubião em dubiedade, né, porque ele pode estar ajudando e ao mesmo tempo prejudicando, mas ao mesmo tempo que ele prejudica pode ser bom para ele porque ele morre mais rápido, mas nada é certo, né? A gente pode falar assim, ele tá levando o Quincas porque ele quer matar o Quincas. Não. Ele tá levando o Quincas porque ele quer ser bom com ele. Também não. Ele é complexo, ele é paradoxal, é ao mesmo tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo aqui. E aí, podiam crer que ele próprio estar o amigo à viagem para o fim de o matar mais depressa e entrar na posse do legado, se é que realmente estava incluso no testamento. Sentiu remorsos. Por que não empregou todas as forças para contê-lo? Viu o cadáver de Quincas Borba, pálido e hediondo, fitando nele um olhar vingativo. Resolveu, se acaso fatal, o desfecho desse em viagem abrir mão do legado, né? Ele até chegou a pensar assim, cara, será que é melhor eu abrir mão disso e tal? Mas o Rubião continua ali porque, gente, acho que ninguém chega a ser tão perverso. Eu acho que até as pessoas que são perversas, elas, até na hora de fazer uma perversidade, rola um pouco de culpa, né? A culpa, às vezes, o remorso, não impede você de fazer uma besteira. Então o Rubião sentia um certo remorso, né? Sentia mal por aquilo, mas não deixava ali de fazer as suas coisas. Bom, e aí a gente tem um momento em que o Quincas começa
a literalmente apresentar aí um comportamento de loucura, em que ele se compara ao Santo Agostinho. Quem sou eu, Rubião? Sou o Santo Agostinho. Sei que é de sorrir porque você é um ignário, Rubião. A nossa intimidade permitia-me dizer palavra mais crua, mas faço-lhe esta concessão que é a última. Ignário, ouça, ignário, sou o Santo Agostinho, descobri isto ante moça e cálice. Tudo coincide nas nossas vidas. O santo e eu passamos a parte do tempo de deleite e na heresia, porque eu considero heresia tudo que não é a minha doutrina de humanitas. Ambos furtamos, ele em pequeno, uma espelha de Cartago. Eu já rapaz, um relógio do meu amigo Brás Cubas. Nossas mães eram religiosas e castas. Então aqui ele começa a fazer uma comparação com o Santo Agostinho, em que ambos tiveram atitudes falhas, né? Ambos fizeram coisas erradas. Compara sua teoria humanitas à questão religiosa, né? Então ele mistura ali o que é científico com o que é religioso. Faz a menção ao livro que dá origem a esse livro de agora, né? Então, todo mundo sabe que Quincas Borba é um spin-off ali de Memórias Póstumas. Eu não entro muito nesse ponto porque, né, as referências são quase mínimas e é quase que uma obra por completo, sem necessariamente depender daquela obra. É bom você entender para você entender o estilo do Machadiano, mas você não precisa necessariamente ler Memórias Póstumas para conseguir fazer ali a leitura de Quincas Borba, tá? Bom, então, ambos se comparam, uma menção ali no Memórias Póstumas, quando o Quincas Borba rouba o Brás Cubas, e aí o Quincas está louco. Mas, ó, lembra dessa informação, o Quincas Borba é taxado como louco porque ele se compara com o Santo Agostinho, tá? Vamos guardar isso, porque isso vai ser importante lá no final, na hora de falar uma coisa sobre o Rubião. Bom, e aí, Rubião, agora rico, eu vou passando um pouquinho aqui, porque se a gente pegar tudo aqui, a gente fica aqui 5 horas falando, tá? Mas Rubião está indo para o Rio de Janeiro, ele está no trem, e lá ele encontra Cristiano e Sofia Palha, o casal que vai mudar a sua vida, gente. Aqui começa a história. Então, a gente pode dizer que até aqui a gente tem ali a situação geral da história, o panorama geral, mas agora Cristiano e Sofia Palha são um casal que vão mudar drasticamente ali a vida do Rubião. E é claro, né? Tudo Machado coincide nas relações sociais, como elas se dão. As relações sociais são muito complexas, gente. Ó, eu não sei qual é a sua experiência de vida, você está me assistindo aí. Eu não sei o que você sabe sobre a vida, mas eu tenho certeza que se você fizer agora uma autoanálise de todas as relações sociais que você já teve, suas amizades, né, seus namoros, relação com o pai, com o tio, com família, com o trabalho, com o professor, com o diretor, você pode ter certeza que a sua cabeça buga. Depois de um tempo, na verdade, né, a pessoa vai envelhecendo, né, passa dos 30, 40, a tendência, galera, é que as pessoas fiquem muito céticas com as pessoas, criem raiva, criem desconfiança, porque eu acho que é impossível alguém que está nessa vida nunca ter sido enganado, nunca ter levado um golpe, nunca ter sido traído, nunca ter criado uma expectativa, criado uma imagem sobre uma pessoa e aquela pessoa destrói completamente aquilo. Não sei se você sabe disso, mas como você explica isso? Então, não tem que ter mais relação, todo mundo é ruim, as pessoas são péssimas. Gente, isso que o Machado vai trabalhar. E por isso o cara é muito gênio. Desculpa aqui fazer aqui um momento, né, momento opinião, mas ele é genial porque ele descreve o mundo, gente. Daqui a 300 anos, as pessoas vão ler Machado e vão ver exatamente a mesma coisa acontecendo. Então, é quase que inegável a inveja, a traição, né, a quebra da expectativa com as pessoas, são coisas que sempre vão acontecer porque a humanidade ela é falha. Então, por isso que toda a história se desenvolve através das relações pessoais. Foquem muito nas relações, porque elas que vão dizer. E aí, estamos numa estação de trem, tá ali a Sofia, o marido, tal, não sei o quê. Palha estava ali reparando nas pessoas, então você já vê um traço do Palha. O Palha é um cara que está ali, sempre ali tentando ler as pessoas. Reparou na pessoa do Rubião, cujo rosto, entre tanta gente, carrancudo, aborrecida, era o único plácido e satisfeito. Porque, gente, vamos lá, né? Quem aqui nunca pegou um trem, 6 da tarde, bolado com a vida, gente fedendo, né? Cheio pra caramba, o trem naquela parada,
aquela parada fica ali. Ele fala assim, que droga de vida, né? Quem nunca pegou um BRT, quem nunca pegou um metrô, nunca pegou um transporte público, bolado da vida, não ficou no trânsito, né? E aí, obviamente, a cara das pessoas é uma cara de pessoas carrancudas, pessoas que trabalham muito, não tem um mínimo de dignidade, não é de vida, mas eis que uma pessoa sobressai ali. Quem é a pessoa que sobressai? É o Rubião. E aí, é aquela parada, né, gente? A riqueza ela fica na cara às vezes, viu, cara de rico? Tu vê o rico preocupado com o BRT que ele vai pegar, o rico preocupado com a conta de luz. Rico, tá? Não é classe média alta, não. Tem uma galera aí que se acha rica e nem tem condição social, nem tem a consciência, né? Tem uma galera precisando de um chá revelação de condição social e econômica, né? Mas falando do rico herdeiro, que não tem se preocupar com nada. E aí fica na cara, né? Tanto que assim, gente, já viu o rico sorrindo à toa, né? Tá feliz porque tá tomando o suco dele, tá feliz porque ele tá lá comendo cerealzinho, né? Porque nada abala, o cara tá com dinheiro pra caramba. E aí o Palha acha estranho isso, reconhece bem e vai lá abordar esse cara aí. Cristiano Palha maldice o governo. Inclusive, é uma coisa muito interessante, né? Já viu quando a galera quer puxar assunto com alguém que não conhece e começa a falar mal do país ou da política? E o fulano? Não vou entrar no nome aqui pra vocês não ficarem de graça aí de política, não. Vou pegar o nome mais antigo para não ter problema. E o Jânio Quadros, né? E o João Goulart? E o Vargas, né? E aí a galera começa a falar mal da política e tal. E aí introduziu essa fala, tal, não sei o quê. Mas o Rubião não acudiu à indignação, porque o Rubião nem entende disso ali, nem tá preocupado com o governo, preocupado com o que, né? Porque o Rico tá em outra bolha. Aí, Sofia, atenção essa mulher, gente. Na verdade, atenção às mulheres machadianas. Se tem alguém que sabe construir personagens femininos como ninguém, é o Machado, cara. O Machado, ele é brilhante. Eu acho que a mulher que é complexa, a mulher que sabe das coisas, né? Porque as mulheres, de fato, são muito complexas, né? As mulheres são muito inteligentes. E aí a mulher que se vê na condição, ela lê o Machado, lê alguma personagem feminina, cara, ela provavelmente vai se encontrar muito. E a Sofia não foge muito. Eu diria que a Sofia não chega ao grau ali de grandiosidade da Capitu, óbvio, né? Capitu é o máximo ali de referência feminina nas obras, e nem também que a Sofia chegue próximo da Virgília também, que é uma mulher bem forte ali, a Marcel, né? As femininas que aparecem ali na história do Machado, mas a Sofia tem uma grande relevância aqui, tanto que o Machado falou que ele tinha intenção de fazer um livro só sobre a Sofia, né, para fechar ali a trilogia, Memórias Póstumas, Cubas, Quincas e um livro sobre a Sofia, mas depois ele disse que tudo que nós precisaríamos saber sobre a Sofia já estava aqui na história. Então começamos com a Sofia. Sofia escutava apenas. Se a Sofia só escutava, a Sofia não falava muito. E lembrando que nem tudo que você aparenta, nem tudo que você representa socialmente, de fato é o que você vai ser. Então, o pressuposto mais óbvio aqui é que se a Sofia só escutava, é que a Sofia não é de falar muito, é que a Sofia é reservada, é que a Sofia é tímida, e você não é muito da Sofia, mas Sofia, na verdade, esconde grandes coisas. E para mim, a Sofia, não só por ser mulher, mas pelo fato aqui do seu procedimento, ela representa o humano, né? Já viu a galera que é muito calada? A galera que não fala muito? Tem uma galera falando uma série de observações e ela fica caladinha ali? Normalmente, essa pessoa, ela é muito sagaz. Ela tá falando muito por dentro. Ela observa muito. São observadoras e são muito perigosas no sentido de, né, dominarem você. Né? Porque a pessoa que fala tudo, ela já se expôs, né? Já tem duro dela. A pessoa que não fala nada, ela tem muito a te surpreender. Bom, ela movia tão somente os olhos, e só isso já era o suficiente, né? Que sabia bonitos. Então ela sabia que seus olhos eram bonitos, tinha consciência da sua beleza. Ora do marido, ora no interlocutor. Então você consegue imaginar aquela sacada, né? Ela tá olhando aqui, depois olha para o interlocutor. Olha para o marido, depois olha para o interlocutor. Gente, fala a verdade. Às vezes, uma olhada para tu não fala muito mais do que muitas palavras. Eu sei que isso é uma coisa meio brega, né? Mas isso é super fato. Às vezes, uma olhada que alguém te dá, ela quer dizer tantas coisas que é difícil decifrar, né? Bom,
Meu desejo é ficar e fico mesmo, acudiu Rubião. E aí quando ele fala um pouquinho sobre seus planos ali no Rio de Janeiro. Estou cansado da província, quero gozar a vida, quero aproveitar a vida, né? No Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro é metrópole, Rio de Janeiro é capital, Rio de Janeiro é concentração ali de dinheiro, área nobre, tudo isso, né? Pode até ser que vá à Europa, mas não sei ainda. A saída da Europa ela é claramente cancelada por um motivo, né? Esse motivo se chama Sofia. Os olhos do Palha brilharam instantaneamente. Então, por que os olhos do Palha brilharam instantaneamente? Porque ele percebeu na hora que era um cara rico, porque esse cara, para pensar em Europa, é um cara que tem muita condição, porque nessa época, gente, ir para a Europa tinha que ter muita grana. Eu sei que hoje, aqui, nosso século XXI, a gente tem várias formas de tentar ir, parcela em 10 milhões de vezes, né? Pega uma promoção, vê um mês mais tranquilo ali e tal. Mas nessa época, quem ia para a Europa era de fato o cara rico. O classe média não ia para a Europa. E o cara queria gozar da vida, queria... Pronto, é isso, né? Aí um prato cheio para o Cristiano, para o casal Palha, que vai se aproveitar dele, tá? Então a gente começa aqui a primeira relação que acontece por interesse, um jogo de interesse. Agora, como se dá esse jogo de interesse? Vamos ver. No dia seguinte, estava Rubião ansioso por ter ao pé de si o recente amigo da Estrada de Ferro. Então no dia seguinte, já estavam amigões, né? Por que essa amizade, hein, gente? Porque essa broderagem, estamos juntos, parceiro, aqui, ó, aqui é família. Isso aqui é família o quê, ó? Isso é família, isso que mal é família. E determinou ir a Santa Teresa à tarde, mas foi o próprio Palha que o procurou logo de manhã. Então o Palha é muito interessado nessa amizade aí. Ia cumprimentá-lo, ver se estava bem ali, ou se preferia a casa dele, que ficava no alto. Rubião não aceitou a casa, mas aceitou o advogado, um contraparente do Palha, que este indicou como um dos primeiros, apesar de muito moço, um advogado também que vai se aproveitar bastante ali, então é um bando de aproveitador. Vai jantar logo comigo, Santa Teresa, disse o Palha ao despedir-se. Não tem que hesitar, lá eu espero, concluiu, retirando-se. Bom, aí, na verdade, pelo que você vê ali, o Rubião até acha o Palha um cara legal, um cara comunicativo e tal, mas, gente, não é o Cristiano que faz essa amizade acontecer. Então, por que o Rubião aceita a amizade? Por que ele aceita jantar lá na casa do Cristiano Palha? Por conta da mulher dele. E Sofia era uma mulher casada, tudo bem? Sendo uma mulher casada, ela não está disponível. Mas isso, no plano machadiano, não é um problema, porque as pessoas não são movidas por uma questão ética, não são movidas por uma questão moral, são movidas por questões humanas, né? É muito Nietzsche isso aqui, gente. Inclusive Nietzsche, ele fala que ele cria o mito do super-homem, né? Para dizer que o homem, se ele não respeitasse os valores éticos e morais, que são muito impostos por uma sociedade católica cristã, então o homem seria mais livre. O Nietzsche pregava muito essa liberdade, desapegada de questões morais e éticas, e aí o super-homem do Nietzsche aparece muito também nos personagens machadianos, que estão acima de uma luta moral ou não, né? Porque assim, olha, eu tive vontade, eu achei ela interessante, então vamos pra cima, não é? Eu não preciso me preocupar se ela é casada ou não. Da mesma forma o Cristiano. Eu não gosto desse cara aqui não, nem ligo pra ele, mas eu quero o dinheiro dele. Errado? Tudo bem, mas eu estou com vontade de fazer isso. Então, aqui as relações se dão da maneira menos hipócrita possível, tá? Inclusive, se você parar pra pensar, nosso mundo é muito hipócrita, porque isso acontece a rodo, só que isso não é explicitado. E o Machado vai explicitar isso aqui. Bom, e aí, eis o motivo do porquê o Rubião aceita essa amizade, aceita os convites, é a Sofia, e essa relação entre ambos é muito interessante. Mas vamos lá. Rubião tinha vexame por causa de Sofia. Não sabia que ia ver-se com senhoras. Felizmente, ou seja, não sabia como lidar com as mulheres. Felizmente, lembrou-se da promessa que a si mesmo fizera de ser forte e implacável. Foi jantar, abençoada a resolução, abençoada a solução, né? Que bom que ele fez isso. Onde acharia iguais horas? Sofia era em casa muito melhor que no trem de ferro. Olha que interessante isso aqui, gente. Isso aqui, primeiro, mostra o panorama social da época no século XIX.
Quando ele fala que a Sofia era muito melhor em casa do que na rua, gente, a gente não tá falando aqui melhor de ser uma pessoa boa, né? A gente tá falando fisicamente. A Sofia é mais sexy, a Sofia é mais bonita, a Sofia chama mais atenção. Porque na rua, a Sofia tá com vários preceitos sociais, né? A vestimenta ali da Sofia, da mulher, século XIX, é uma vestimenta que a mulher se encapa toda, né? Ela põe tudo ali, tampa tudo, porque ela tem que andar de maneira, né, correta. Agora, em casa, ela tem mais liberdade para ser quem ela é. Mas é até engraçado o jeito que ela é mais livre. O pessoal espera que a Sofia, sei lá, com um decotão, com uma saia curtíssima e tal. Mas olha como que a Sofia tava. Lá vestia a capa, embora tivesse os olhos cobertos. Uau, né? Cá trazia à vista os olhos e o corpo. Então o corpo dá para ver. Elegantemente apertado em um vestido de cambrai, então um vestido apertado, né, que ressaltava as suas partes, mostrando as mãos que eram bonitas e um princípio de braço. Demais, aqui era dona da casa, falava mais. Desfazia-se em obséquios. Rubião desceu meio tonto. Então o Rubião aqui ficou bastante norteado ali com o que ele viu, porque dá para reparar que o Rubião não tem muito costume com mulheres, né? Não tinha muito costume. Era um cara mais reservado, um cara mais... Era um cara visto como tímido. Acho importante colocar isso aqui. Rubião era visto como um cara mais reservado, né? Mais certinho e tal. Pensa naquele homem que não é de falar muito. Pensa aquele homem que não chega assim, tipo, agarrando a mulher, não chega cheio de marra, né? Não é o cariocão, né? Não é o estereótipo do cariocão, não. É um mineirinho mesmo, um mineirinho mais recatado, mais tímidozinho, né? Sem saber muito bem o que falar. Isso é aparência. Muito bem, mas ele ficou totalmente norteado do que ele viu da Sofia. Jantou lá muitas vezes e eu imagino o porquê que ele jantou, né? Provavelmente, gente, não é porque fazia almôndega e nem porque tinha um frango temperadinho, não, tá? É porque ele ia ver a Sofia. Era tímido e acanhado. Então, né, um traço aí psicológico de como é o Rubião. A frequência atenuou a impressão dos primeiros dias, mas trazia sempre guardado e mal guardado certo fogo particular que ele não podia extinguir. Sofia era em casa muito melhor que um trem de ferro. Acho que eu já peguei essa parte aí, vou passar. Mas que pecado é esse que me persegue? E aí, o Rubião, ele tá fazendo agora uma autoanálise, né? Tá fazendo ali uma reflexão muito comum dos personagens. E aí o Rubião tá completamente transtornado, né? Ele coloca alto, né? Mas que pecado é esse dentro de mim? Olha o dilema moral do Rubião mais uma vez. O primeiro dilema foi quando ele ficava em dúvida se ficava feliz ou não pela herança. E agora o dilema em relação a Sofia. Pensava ele andando. Ela é casada. Dá-se bem com o marido. O marido, meu amigo, tem-me confiança como ninguém. Que tentações são estas? Então ali, Rubião em um dilema que eu não sei se isso é uma coisa muito só ficcional não, tá? Não sei se é uma coisa que só acontece na obra, não. Acho que isso pode ter acontecido aí, né? Vi aí um amigo, né, que se interessou pelo namorado de não sei quem, ou alguém se interessou pelo namorado de não sei quem, e aí fica aquela coisa, aquela olhadela, né? Fica rondando ali, cria-se um desejo, cria um negócio, tal, enfim. Coisas humanas, né, que se alguém souber, a pessoa vai descer ali com um discurso moral, isso é um absurdo, uma mulher casada, mas o Machado aqui, ele tá simplesmente dando voz ao que nós temos aqui de interior, né? Acho muito interessante isso, como os personagens conseguem concretizar aquilo que muitas vezes nós temos como ideia, mas não expressamos uma série de medos ali, de recriminações morais. É tão bonita e parece querer-me tanto. Eu acho muito bom isso do narrador. Gente, o narrador, ele não entrega o ouro. O narrador, ele vai adotar a perspectiva da personagem. Então, não quer dizer necessariamente que a Sofia queira muito. Tá me entendendo? Não quer dizer que a Sofia de fato é interessada ali no Rubião. Ela pode estar, não quer dizer. Mas o narrador está trazendo exatamente como pensa o Rubião. Se aquilo não é gostar, não sei o que seja gostar. Aperta minha mão com tanto agrado, com tanto calor, não posso afastar-me, ainda que eles me deixem, eu é que não resisto. Olha ali, o Rubião no seu ápice do dilema moral, preocupadíssimo com o que vai ser. E aí então, por que não falar da relação de Rubião e Sofia?
Rubião estava resoluto. Nunca a alma de Sofia pareceu convidar a dele, com tamanha instância, a voarem juntos até as terras clandestinas, onde eles tornam, em geral, velhos e cansados, né? Então, na cabeça do Rubião, a Sofia nunca pareceu tão afim dele. E essa noção de grandiosidade, que a gente pode falar isso, né? Gente, quando eu começo a afirmar que claramente alguém tá afim de mim, né? Que alguém tá me querendo e tal, isso parte um pouco de uma arrogância, porque ela não falou disso, né? Ela não deixou claro isso. Mas isso já mostra o espírito de um capitalista, o espírito de um cara que tem grana, o poder, gente, a riqueza. Eles fazem isso com o ser humano. O ser humano que tem muito poder e dinheiro, ele começa a achar que ele pode tudo, que todos estão na mão dele, que todos estão sob o controle dele. Tudo que ele quer, ele pode ter. Porque pensa, tudo que ele quer comprar, ele compra. Ele quer comprar uma mansão com jardim, ele compra. Ele quer comprar uma roupa cara, ele compra. Se ele quiser comprar uma passagem para Europa, ele compra. Ele pode tudo. Então, essa ideia de que o poder me dá dinheiro para comprar tudo também afeta ali a noção das relações sociais, né? Então, é o consumo que afeta as relações sociais. Bom, algumas não tornam. Outras param a meio caminho. Grande número não passa da beira dos telhados. Estavam no jardim. Sofia enfiara o braço no dele para irem ver a lua. Então um deu um braço para o outro e eles foram ver a lua. Ó, a Sofia que deu o braço. Dá para pensar alguma coisa, não é? Rola aquela olhadela, né? Ele tem muito dinheiro. Naquela época, tinha-se a noção de que uma mulher de condição social inferior à do homem, ela sempre buscava uma ascensão social. Então, ali a gente está colocando ali as entrelinhas que podem ser lógicas, tá? Com o Cristiano Palha, a Sofia talvez não ascendesse socialmente, mas com o Rubião isso seria muito possível. E, gente, lembrando que século XIX, como o casamento era conhecido? Como um meio de ascensão social, tudo bem? Eu sei que na sua cabecinha da Disney, na sua cabecinha ali super romântica, o casamento é o encontro de duas almas, pessoas que estão ali se beijando, né? Aquela coisa bem fofinha, mas aqui não é o que está acontecendo. Aqui é o seguinte, tá bem, você vai me dar uma casa melhor? Você vai me dar um carro melhor? Eu vou poder me vestir bem? Posso ficar sem trabalhar? Posso ser uma empregada? Então, aí sim nós vamos casar. E aí rola o casamento, tá bem? O que, né, alguns fazem hoje às escondidas, que todo mundo começa a criticar, mas aquilo era bem visto. Então, ó, os sinais são claros ali pro Rubião. Ela dá a mão pra ele é um cara com dinheiro e tal, então ali vai se desenhando na cabeça do Rubião um possível romance. E a Sofia, a Sofia era linda mesmo, né? De rosto, de corpo ali. Sofia chamava muita atenção dos homens. Chamou os olhos de Sofia as estrelas da terra, e as estrelas, os olhos do céu, tudo isso baixinho e trêmulo. Sabe quando tu tá ali, né, naquele momento, né, dando em cima de alguém, né, aquela parada, né, aquele rally roll ali normal e tal, que tu fala baixinho, ali, tipo, no ouvidinho da pessoa, tu chega lá e fala, olha as estrelas, né, olha o céu, e aí faz uma parada meio poética, aquela coisa bonita, mas Sofia ficou pasmada. Sofia, como assim? E vou dar agora aqui minha observação, né? Pô, ela chama o cara pelo braço. Nitidamente ela já percebeu que ele tá afim, né? Acho que ficar pasmada é uma coisa assim, meio... Enfim. De súbito endireitou o corpo. Então ela começou a se endireitar ali. Que até ali viera pesão no braço do Rubião. Estava tão acostumada à timidez do homem, né? Tão acostumada ali com o Rubião tímido, estrelas, olhos, quer dizer que não caçoasse com ela, mas não achou como dar forma à resposta sem rejeitar uma convicção que também era sua, ou então sem animá-lo a ir adiante. Daí um longo silêncio. Bom, acho importante ressaltar aqui o seguinte. A Sofia, já que ela foi incomodada, ela poderia muito bem dar um empurrão e falar assim, qual foi, parceiro? Tá maluco? Quem tu acha que é? Eu quero nada contigo não, tu é um Zé Ruela, mexe teu pé, vai pra lá, não sei o que e tal. Mas a Sofia, ela tinha muito cuidado em não dar uma resposta muito ríspida pro Rubião, porque isso iria afetar a sociedade dele com o marido. Sim, gente, o Rubião e o Cristiano
tinham uma sociedade, eles tinham uma empresa, era um negócio legal. Olha que bizarro isso, né? Não bastando o Rubião ter uma amizade ali com o Cristiano, né? Uma amizade, entre aspas, uma relação entre eles ainda eram sócios. Gente, isso aqui é o ápice, né? Assim, onde ele não deveria mexer, ele acabava ali mexendo de fato. Aí, olha como é que tava o Rubião. Sabe aquele rapaz timidozinho, que todo mundo achava que ele era, calminho, né? Meio mosca morta, loquaz, comunicativo, destemido. Rubião parecia totalmente outro. Não parou ali. Falou ainda muito, então ele continuou dando em cima, cara. Gente, ele chegou mesmo, né? Chegou com vontade. Mas não deixou o mesmo círculo de ideia, ou seja, não falou só a mesma coisa. Então, ele falava bem, inclusive. Tinha poucas. E a situação, apesar da repentina mudança do homem, tendia antes a cerceá-las, que a inspirar-lhe novas. Sofia é que não sabia que fizesse. Trouxe ela ao colo um pombinho manso, quieto, e sai um gavião adunco e faminto, né? Então é uma metáfora interessante que ela faz aí, né? Ela trouxe um animalzinho de nada, depois, né? Tem um gavião, um cara, né? Pomão, aqui. Era preciso responder, fazê-lo parar, dizer que ia por onde ela não queria ir. E tudo isso sem que ele se zangasse, sem que se fosse embora. Lembrando que ela não podia ali tratar mal o Rubião, já que eles tinham uma sociedade, já que o Rubião bancava muitas coisas deles, e o Rubião também sabia disso, né, gente? O Rubião se aproveitava. Acho que ele achava que pagando, bancando, ele poderia ter esse acesso mais íntimo ali a Sofia. Sofia procurava alguma coisa, não achava, porque esbarrava na questão. Para ela insolúvel, se era melhor mostrar que entendia ou que não entendia. Então ela preferia... Ela já tinha essa cara, né, que ela estava sendo cantada ali, ou até mesmo assediada aqui nesse ponto, mas não sabia como falar. Então, sabe ali, como você quer dar uma de... Ah, como assim? Estrelas? Dando em cima de mim, não é? Então, ela não queria mostrar muito o que estava acontecendo. Vamos para dentro, murmurou Sofia. Agora a Sofia está um pouquinho mais ríspida. Quis tirar o braço, porque até então, gente, eles estavam com o braço um do outro. A Sofia tentou tirar o braço, mas ele reteve com força. Então ali, realmente, não é mais aquele cara calminho, é um cara lobo, né? Um cara tá ali pronto para devorar a Sofia. Mas o David reteve com força. Não, e para quê? Estava ali bem, muito bem. Que melhor? Ou seria que ele a estivesse aborrecendo. Então, ele começou a suspeitar, né? Será que eu estou aborrecendo, Sofia? Sofia acudiu que não, ao contrário, mas precisava ir fazer salas visitas. Há quanto tempo estava ali? Não há 10 minutos, disse o Rubião. 10 minutinhos, gente, são 10 minutos. Mas podem ter dado pela nossa ausência. O Rubião estremeceu diante desse possessivo nossa ausência, que ele faz aí um neologismo. Rubião ia devorando a moça com olhos de fogo, aquele olhar, sabe, tipo assim, tipo, quero muito você, né, você, Sofia, e segurava ali uma das mãos para que ela não fugisse, o cara então dominar ali, né, nem os olhos, nem os gestos tinham poesia nenhuma, então nada disso era fofo, né, nada disso era romântico. Sofia esteve a ponto de dizer alguma palavra áspera, mas engoliu-a logo ao advertir que o Rubião era um bom amigo da casa. Quis rir, mas não pôde. Mostrou-se então arrufada, logo depois resignada, afinal, suplicante. Pedi-lhe pela alma da mãe dele, que devia estar no céu. Assim, pela alma da sua mãe, me larga, deixa eu ir embora. A mulher estava desesperada já. Ai, não me quebra os dedos, esperou baixinho a moça. Bom, aí... dá pra ver inicialmente que a Sofia está incomodada com essa relação aqui. Isso realmente beira ali uma situação de assédio, né? Porque ele tá forçando uma coisa que ela não quer, né? Então o Rubião tá sendo uma pessoa inconveniente, sendo uma pessoa forçosa ali, né? Pegando o braço dela, forçando e tal, enfim. Mas acho legal fazer uma observação aqui, retificadora, para que você não se engane. Alguém pode falar assim, Sofia tá fazendo isso porque Sofia é uma mulher correta. Sofia é uma mulher casada. Sofia não vai ficar dando ali trela para homem que é solteiro, para outro homem que não seja o marido dela. E a resposta é não. A Sofia não está dando trela pro Rubião porque ela não gosta do Rubião, porque ela não quer o Rubião. O Rubião é um zero à esquerda. Mesmo o Rubião tendo muito dinheiro, mesmo o Rubião sendo um cara famoso na sociedade carioca, né? De fato, todo mundo gostava do Rubião. O Rubião e o Cristiano, o marido dela, davam muitas festas para eles, então todos conheciam.
mas ela não tava afim dele, não queria ficar com ele. Tanto que depois ela fica afim do Carlos Maria, né? E aí, eu vou ler essa parte com vocês, mas o que prende ali não é questão moral, o que prende é de fato uma vontade dela. E aí a gente fala de um triângulo amoroso. E o triângulo amoroso, talvez de cara, você pensa assim, o triângulo amoroso é o Cristiano com a Sofia, que é casada com ela, e ali tá o Rubião tentando ali dar amor de cada ali, tentando ali entrar naquela relação com a Sofia. E cara, por incrível que pareça, depois disso que aconteceu, a Sofia conta pro Cristiano, esse Rubião deu em cima de mim escancarado, ele prendeu meu braço, ele me segurou e tal. E o Cristiano não liga pra isso, gente. O Cristiano fala assim, ai, que bom, na verdade ele fica até feliz com isso, porque é mais motivo para prender ali o Rubião com eles, porque agora ele sabe que o Rubião tá afim da Sofia, então de maneira nenhuma ele vai parar a sociedade, por exemplo, de maneira nenhuma ele vai parar ali as festas, então o Cristiano vai poder continuar ali usufruindo da riqueza do Rubião. E a Sofia fica assim, cara, mas ele acabou de ir em cima de mim, da esposa dele, ele não vai ligar, não vai ficar triste, não. E por isso, que esse triângulo aqui, cara, nem é o Cristiano que faz parte, é um outro cara. Então a Sofia, casada com o Cristiano, tem um outro triângulo amoroso ali. Eu vou ler com vocês aqui agora. Carlos Maria, esse é o cara, e ele que vai entrar na história para dar, né, uma movimentada. Carlos Maria replicou sorrindo que era pouco dado a danças. Valsara com Dona Sofia. Então, estamos falando de um baile, né? Os bailes cariocas que apareciam muito no romantismo também aparece aqui nas obras do Machado, né? Porque isso é um aspecto cultural, são as festas que davam muito certo. É só você fazer um paralelo com as festas que rolam hoje, né? Bosque, vitrine, boates, enfim. Pensa aquilo que a juventude, né, gosta aí de frequentar, aqueles bares que a galera vai dançar, né, que a galera vai dar em cima da outra, que vai rolar barata e tal. Então, desde antes já existia isso. É claro que a galera que não está dançando funk, né, não está dançando um tchum-tchum-tchum-tchá, tá dançando a valsa, que era o tchum-tchum-tchá da época, beleza? E tá ali o Carlos e a Sofia dançando. Não sei vocês, mas a dança, né, ela deixa você mais íntimo, né? Você pega ali aqui nas costas, dá uma furdunçada ali no pescoço, dá uma olhada, fica perto do outro, né? A dança tem essa coisa mais de aproximação física, que foi o que rolou do Carlos com a Sofia. Então, valsar Dona Sofia por ser mestra no ofício. Se não, nem isso. Estava com sono, preferia a cama à orquestra e estender-lhe a mão com benignidade. Rubião apertou-lhe meio encerro, não sabia o que pensasse. Então aqui temos uma cena do Rubião com o Carlos Maria, após o Carlos Maria ter dançado com a Sofia, e o Rubião está com ciúmes. Exatamente, ele está com ciúmes da Sofia, sem ser nada da Sofia. Não sei aí se você que me assiste algum dia já passou por isso, de ficar com o ciúme de quem não é nada seu. E pior, tá? Ele tá com ciúme de uma mulher casada, que estava dançando com outro cara, que não é o cara casado com ela. Isso é um pouquinho Machado, isso é a realidade ali. Então, o Rubião tá muito inseguro, muito ciumento, muito chateado, né? E aí, você consegue perceber um padrão comportamental dos homens e mulheres. Então, esse ciúme e insegurança lembra muito ali o Brás Cubas, lembra muito o Bento, né? Essa independência, esse controle aí entre os homens também lembra muito a Capitu. Então, né, Machado é o Machado, só muda os personagens. Bom, não sabia o que pensasse. E pensava, recordava a noite de Santa Teresa, quando ele ousou declarar à moça o que sentia, pegando-lhe na bela mão delicada. Aqui voltava a ideia do possível rival, e o rival não é o marido dela, o rival é o Carlos Maria. É certo que se retirara com sono, mas os modos dela, Rubião ia à porta do salão para ver Sofia. Depois chegava-se a um canto ou à mesa do Voltarete, inquieto, aborrecido. E aí o Rubião está muito bolado porque a Sofia estava dançando. Muito bem. Em casa, depois disso tudo, a Sofia tá ali se trocando, né? E ela falava daquele sarau como de uma coisa enfadonha. Então é importante colocar aqui que a Sofia detestava essas festas que o marido dela dava, as festas que o Rubião também proporcionava, ela achava
um saco tudo aquilo, mas a Sofia, né, fazia por conveniência, já que aquilo iria ajudar no status social. Então, pela Sofia, ela ficava longe dessas festas, longe do Rubião, longe de tudo, mas muita coisa ela estava pelo marido dela, para que eles pudessem ter ali a sua ascensão social. Então, galera, às vezes a gente passa por tanta coisa inoportuna só para poder ter algum tipo ali de entrada social. Bocejava, doía minhas pernas, né? Então, reforço das coisas enfadonhas. Palha discordava, era mais posição dela. Se lhe doíam as pernas, é porque dançara muito. Ao que retorquiu a mulher que se não dançasse teria morrido de tédio. Então ali, né, tá vendo? Ó, você tá assim porque você dançou muito. E com quem ela dançou muito? Com Carlos Maria. Palha, por trás dela, disse-lhe que o Carlos Maria valsava muito bem. Olha aí, nunca as coisas são jogadas à toa. Então o Cristiano fala com a sua esposa, e você viu que o Carlos Maria dança muito bem? Aí ela estremeceu, fitou no espelho, o rosto era plácido, estava tranquilo, estava de boa. Concordou que não valsava mal, né? Não, senhora, valsa muito bem. Ele falou assim, ó, cara, o Cristiano, o Carlos Maria dança bem pra caramba, né? Aí a Sofia, não dança mal. Não, dança muito bem. Então ali tá desconcertada. Você louva os outros porque sabe que ninguém é capaz de o desbancar. Anda, meu vaidoso, já te conheço. E aí a Sofia dando uma zoada ali no Palha. Palha estendendo a mão e pegando-lhe no queixo, assim, gente, uma violência doméstica agora aqui. Obrigou a olhar pra ele. Vaidoso por quê? Por que ele era vaidoso? Gemeu, Sofia, não me machuques. Palha beijou-lhe a espádua. Ela sorriu sem tédio, sem dor de cabeça, ao contrário daquela noite Santa Teresa em que relatou ao marido os atrevimentos de Rubião. E eu acho isso aqui um esculacho com o Rubião, porque até mesmo quando o marido dá uma esganada nela, o marido agride, ela não fica tão desconfortável como foi naquela noite em que o Rubião deu em cima dela e se abriu para ela. É que os morros serão doentios e as praias saudáveis. Sofia fechou os olhos. Então, um dos poucos irmãos que tem a Sofia é só a Sofia com seu pensamento. Sofia contemplava as ondas que vinham morrer de fronte e ao longe as que se levantavam e desfaziam a entrada da barra. A imaginosa dama perguntava a si mesma se aquilo era valsa das águas e deixava-se ir por esta torrente abaixo sem velas nem remos. Alguém pode ler isso aqui e falar, o que está falando? Isso aqui, gente, é a Sofia olhando para o cenário e fazendo uma reflexão, lembrando da valsa. Com quem que ela valsou no dia anterior? Que valsa fez com que ela tivesse esses pensamentos tão poéticos? A valsa com o Carlos Maria. Então ela começa a reproduzir as palavras que o Carlos Maria disse. A noite era clara, fiquei cerca de 1 hora entre o mar e a sua casa. A senhora aposta que nem sonhava comigo? Entretanto, eu quase que ouvia sua respiração. O mar batia com força. É verdade, mas o meu coração não batia menos ligeiramente. Com a diferença que o mar é estúpido, bate sem saber por quê, e o meu coração sabe que batia pela senhora. E aí a Sofia teve um calafrio, porque ela ficava pensando no texto, ou seja, a Sofia estava apaixonada ali pelo Carlos Maria. O Carlos Maria chegou, galanteou a Sofia, ela foi seduzida, ela ouviu as palavras, ficou relembrando aquelas palavras, e ali Sofia estava encantada pelo Carlos Maria. Para reforçar a ideia de que quando ela rejeita o Rubião, não é porque ela é uma pessoa moralmente correta, é porque ela simplesmente não gostava do Rubião. Tanto que ela começa a ter uma fé pelo Carlos Maria. E aí eu vou dar algumas adiantadas, né? O Carlos Maria, ele acaba casando com a Maria, eu esqueci agora o sobrenome, mas aí ela ficou com muitos ciúmes porque ela queria o Carlos Maria, né? Então, ela sendo casada, tem ciúme de um cara que não tem nada com ela. É tipo aquele poema do Drummond, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. Então, um ama o outro, mas ninguém ama o outro, né? Eu amo a pessoa, mas a pessoa não me ama de volta. Então aí o Rubião amava a Sofia não amava o Rubião, Sofia amava o Carlos não amava a Sofia, e aí por aí vai, né? Bom, o Rubião e o Cristiano, eles têm uma sociedade, tudo bem? Fala um pouquinho aí a companhia que eles têm, o negócio que eles tinham, e aí isso reforça a relação que eles têm empreendedora. O Rubião não podia compreender os algoritmos do Palha, cálculos de lucros, tabelas de preço, direitos da alfândega, nada. Mas a linguagem falada supria a escrita. Gente,
como que você vai investir o seu dinheiro, porque é isso que acontecia, né? O Cristiano chegava com a parte burocrática, ele fazia ali os cálculos, ele fazia todo o arquétipo ali do negócio, e o Rubião era um cara ignorante, deixava ali e o Cristiano fazia. Bom, isso mostra alguns pontos. Nunca se confie cegamente em alguém, ainda mais no negócio. Você está investindo seu dinheiro. Como você vai investir seu dinheiro e você nem sabe o que o cara está fazendo ali? O cara pode te roubar, que é de fato o que acontece com o Cristiano, né? E aí é muito interessante porque essa parte aqui ela mostra o poder da comunicação. Então, por mais que o Rubião não entendesse nada, a forma como o Palha falava parecia que era um negócio do caramba. Então assim, tá bom, cara, deixa o dinheiro contigo, porque o Palha era muito convincente, o Palha era um grande manipulador. Então é importante a gente conseguir fazer essas correlações, né? Então ao mesmo tempo que o Rubião era ingênuo, ao mesmo tempo astuto, ingênuo e imoral, o Palha era um cara muito manipulador, ele conseguia ali muito bem ler as pessoas. Lembra que lá no trem ele conseguiu ler o Rubião, porque só a cara do Rubião demonstrava que ele era um cara bem sucedido. Palha dizia coisas extraordinárias, aconselhava o amigo que aproveitasse a ocasião para pôr o dinheiro a caminho, multiplicá-lo. É tipo aquele negócio, né? Cara, coloca 100 mil aqui, tu vai ganhar 300 mil. Quem não vai querer isso, né? E talvez você possa lembrar aí, né, de algumas situações hoje, para mostrar como isso aqui não é arcaico, isso aqui é muito contemporâneo. Você já ouviu alguém falando, ó, investe aqui comigo, tu vai ganhar rapidão aqui, mó dinheirão, dinheiro fácil, não é isso? Coloca 50 mil aqui, o cara botou 50 mil, ganhou 500 mil. O cara botou 500 mil, ganhou 5 milhões. Né? Então, ali, você viu a situação de alguém que promete um dinheiro fácil, e é o que o Cristiano mostra, e aí o Rubião cai certinho nisso aí. Se tinha medo, era diferente. Ele, Palha, faria o negócio com o John Hobbit, sócio que lida a casa Wixon, fundado em 44. Beleza. E agora, gente, a situação está formada, né? Há uma sociedade entre o Rubião e o Cristiano. O Cristiano sabe do interesse do Rubião. O Cristiano até tenta casar a prima deles com o Rubião, mas essa prima acaba casando com o Carlos Maria, uma coisa louca, né? Só não são casados porque o Rubião não queria, o Rubião só tinha olhos para Sofia, esse amor impossível, e aqui o declínio dele começa de fato com a Sofia, gente. Olha aí o homem, olha como é que um homem apaixonado, olha como um homem decepcionado amorosamente pode entrar em declínio. É claro que a gente sabe que no final do livro, o Rubião ele tem uma série de imperfeições, mas tudo começa com a consciência de que ele não poderá ter nada com a Sofia. Ele chega a surtar com ela, inclusive. E eu quero ler com vocês essa parte aqui. Primeiro, para mostrar um pouco da vida burguesa. Gente, isso aqui é muito crítica à burguesia, isso aqui é muito crítica ao rico, para mostrar como o rico ele é cheio de dinheiro, mas vazio por dentro, como que o rico ele é ignorante, não sabe de nada, não é estudado e ao mesmo tempo se torna fútil. Na verdade não é só o rico, né? É o herdeiro. E é por isso que muita gente tem raiva de herdeiro, né? Porque o herdeiro não fez nada para merecer aquele dinheiro. O dinheiro ele chega da maneira mais fácil possível, contrariando a lógica que a gente tem na vida, né? Que a gente aprende que tudo que a gente ganha é de acordo com o nosso esforço. Então o Rubião não tem esforço nenhum para ganhar aquele dinheiro e, obviamente, ele começa a perder esse dinheiro. Então, lê aqui comigo. Rubião não tinha o que fazer para matar os dias longos e vazios. Ia às sessões do júri, à Câmara dos Deputados, a passagem dos batalhões, dava grandes passeios, fazia visitas desnecessárias à noite ou ia aos teatros sem prazer. A casa era ainda um bom repouso ao espírito, com seu luxo rutilante e os sonhos que vagavam no ar. Ultimamente, ocupava-se muito em ler. Lia romances, mas só os históricos de Dumas Pai ou contemporâneos de Foulete, estes com dificuldade por não conhecer bem a língua original. Então, o Rubião não tinha muito o que fazer, passava aí o dia inteiro sozinho, né, fútil, ficava passeando, lia algumas coisas, era um desocupado, né, tipicamente a figura do burguês fútil. E também, nessa parte de declínio, a gente tem que citar, obviamente, a Sofia. A relação do Rubião com a Sofia fica cada vez pior, porque a Sofia, além de não querer agora
ela começa a sentir desprezo por ele. Olha aqui, ó, olha esse trecho. O Rubião sentou-se próximo da cama e ele conseguiu pegar um bilhete. Pega aqui um resumo. Um carteiro foi mandar uma carta lá pro Rubião, o Rubião escreveu a carta na hora para ela, e ele, numa dessas cartas, ele percebeu que a carta era da Sofia e ela mandou para o Carlos Maria, com quem já tinha um relacionamento aí com a prima dela. E aí o conteúdo da carta era o quê, gente? Perversidade, luxúria e tudo de mal e da demência. Então o Rubião ficou assim, sem chão. E aí o Rubião começou a questionar, né, bastante a Sofia. Ali mencionou a Maria Benedita, lembrei agora o sobrenome, Maria Benedita, que era a prima dela. Ele começou a questionar ambas e tal. Até que um dia o Rubião, ele tem um sonho. E aí nesse sonho ele se compara com o imperador, né? Você pode ver aí, ele faz uma comparação. Ó, ele fala aí, são sonhos, exclamava um personagem do nosso Álvares de Azevedo. Mas eu prefiro ouvir a reflexão do velho Polônios, acabando de ouvir uma fala deslocada de Hamlet. Enfim, esse trecho aí, ele tem um momento que continua dele, e ele começa a achar o Napoleão, né? Ele se vê na figura de um imperador. E aí, vamos pegar aqui uma correlação, tá? Vamos ver uma semelhança aqui. Lembra que no início eu falei para vocês que o Quincas, ele achava que era o Santo Agostinho? Agora, o Rubião acha que ele é o Napoleão. Ele acha que ele é o imperador. Isso já demonstra um dos traços da loucura. Essa loucura começa a ter um gatilho muito forte, não só pela questão ali do dinheiro dele que ia acabando, não só pela consciência dele perceber que as pessoas que estavam cercando, que tinham amizade com ele, só estavam interessadas no seu dinheiro, mas principalmente pela Sofia o rejeitar e não só porque a Sofia rejeitava, porque a Sofia gostava de outra pessoa. A Sofia tinha desejos ali pelo Carlos Maria. E lembrando que a Sofia é casada com o Cristiano. Eles estão num carro, né? A situação que mostra eles no carro. A Sofia fica encolhida ali, preocupada. O Rubião vai pra cima dela, né? Ele começa a ser muito duro com ela. Ela começa a ficar desesperada. Ela ia contar tudo ao marido dela, mas enfim. E ali a Sofia já rompe de vez ali com o Rubião. Ela sente nojo dele, ela sente desprezo por ele, mas enfim, as relações continuam por conta da sociedade. O desfecho. Como a gente pode colocar ali o desfecho? O Rubião, ele perde a sua empresa, né? Porque ali o Cristiano começa a testar que ele não tem mais condições de sanidade para manter a empresa. Com isso, o Cristiano começa a controlar as finanças do Rubião, começa a controlar a empresa. O Rubião já fazia muitos investimentos errados ali, ele achava que o dinheiro dele é infinito e tal. Enfim. E aí, no final de tudo, o Rubião, ele estava internado, ele estava já muito mal. Quando os minutos chegaram a 20, pediu licença e foi a uma vizinha dizer que o Rubião parecia ter virado o juízo. Voltou com ela e o irmão, que se demorou pouco tempo e saiu a espalhar a nova. Vieram vindo outras pessoas, as 2 e as 4, e antes de uma hora muita gente esperava da rua. "Ao vencedora de batatas!" bradava Rubião aos curiosos. "Aqui estou, imperador." Lembra que o Rubião acha que é o imperador, tá louco de vez, né? "Ao vencedora de batatas." E ele volta à frase inicial, que é a teoria do Humanitas, que se dá de maneira muito irônica com ele, porque, na verdade, ele sofre os efeitos da própria filosofia que ele concebia como estilo de vida, né? Que ele concebia como visão de mundo. Porque quem foi o vencedor? Foi o casal Palha. Quem foi o vencido? Ele. Então, as batatas, a herança, a mulher, né? A empresa, o status, a mansão, tudo aquilo ficou com o casal e o Rubião ficou sem nada. Poucos dias depois morreu
não morreu súbito nem vencido. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não era ao menos um chapéu velho ou uma bacia. A coroa para dizer que ele era o imperador, né? Não, senhor, ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada. Só ele via a insígnia imperial. O esforço que fizeram para erguer meio corpo não durou. Vou voltar aqui um trecho que eu não tinha lido com vocês, mas que é um momento que fala que quem tá com ele, sabe quem ficou com ele? Foi o cachorro. O cachorro que ficou com ele, o cachorro Quincas. Então, no final, ele não tem mais ninguém com ele, né? E aí, o único que ficou com pena, né? Ficou chorando, lamentou o estado ali do Rubião foi o próprio cachorro. O Cristiano e a Sofia nem ligaram para ele, né? Estavam muito felizes com a vida deles, não tiveram culpa em ficar com a mansão, ficar com tudo, mas só quem se importou com ele foi o cachorro, que inclusive o próprio Rubião judiava lá no início. Então, gente, é isso, né? Às vezes todo mundo te larga, levam tudo, só quem fica o cachorro mesmo, né? Que é o amigo fiel. Bom, e aí pra gente fechar aqui, eu quero fazer uma conclusão. Lembra que eu falei para vocês que ao final dessa aula nós precisávamos ter em mente as principais temáticas, as ironias, a ideia dos personagens e o narrador. Bom, temáticas. A loucura e a alienação são tratadas aí, né? Tanto pela figura do Quincas como a figura do Rubião, né? Que vão enlouquecendo por conta de um sistema capitalista, por conta de um sistema de frustrações, né? As relações sociais enlouquecem e a própria teoria humanitas colocam os dois como os vencidos. O humanitismo é uma teoria muito irônica porque eles são alvo dessa teoria, porque eles acabam sendo derrotados, e a hipocrisia social. Isso é fato. Tudo aqui é uma grande hipocrisia, todas as relações são fundadas em interesses, nós vimos aí. Ironias. A fortuna. Olha isso, né? A fortuna leva à desgraça. Na verdade, o Rubião, apesar de ser professor, apesar de ter uma vida muito simples, não tinha 1/3 dos problemas, das crises essenciais que ele teve quando foi rico, né? Então olha que isso, né? A riqueza, a fortuna, a herança, elas trazem talvez grandes malefícios. O humanitismo, Rubião, né? Aquele que sofre isso aí, as aparências sociais, tudo que a pessoa aparenta ser, ela não é. Então a Sofia aparentava ser alguém, uma pessoa tímida, uma pessoa calma, recatada, mas na realidade a Sofia ela era muito astuta. O Palha parecia ser um cara muito legal, muito comunicativo, muito engraçado, mas na verdade sempre teve interesse. E por que não o Rubião também não, quando estava lá tentando tirar um dinheiro do Quincas. Personagens principais. Quem é que representa a generosidade, mas ao mesmo tempo a ambição? O Rubião, que tem um coração bom, mas ao mesmo tempo a sua ambição o leva à destruição. Quem é um personagem que é manipulador e oportunista? Cristiano Palha. Quem é a personagem que é fria, calculista e pragmática? Sofia Palha, porque Sofia gostava de ser bajulada, ela sabia exatamente onde se metia. Bom, e o narrador é um narrador onisciente, que está sempre ali descrevendo o que pensam os personagens, muito irônico, por que não, e distanciado. E aí, gente, tudo isso aqui é uma grande ironia, a fortuna, a ironia na fortuna, a ironia no casamento, a ironia nos interesses, a ironia nos negócios, a ironia em cada passo, porque Machado de Assis é muito cético quanto às relações humanas, né? Então, nesse cenário de Rio de Janeiro, capital do Brasil, sociedade burguesa, Brasil, império, nisso tudo nós temos um autor que está ali, né, ironizando todas essas condições e, por que não, também ironizando as teorias científicas, como o humanitismo, que claramente faz uma referência irônica ao darwinismo social, né, de que só os mais fortes sobrevivem, que é sobre isso a história, né? Na verdade, as relações humanas são uma grande competição para ver quem sobressai, e um acaba perdendo e outro ganha. Ao vencedor, as batatas. Muito obrigado por você que viu até aqui. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, também compartilhe ao mesmo tempo, né? Vamos engajar esse vídeo aqui, porque deu bastante trabalho. Espero que tenha te ajudado, que você faça uma boa prova. E é isso, galera. Tamo junto e um abraço.